nesses. Vamos todos morrer com o Jardim. Olá, Casa Hugo, morrer bom era dia. contigo. Bem-vindo. Esta- Meu Deus. Não é linda? Não tem nada a ver com humor. Tem um bocadinho. Foi ao som desta música nostálgica que preparei este bocadinho de poesia para Vosco. Vosco. João Vosco. Vosco. Mota Amaral. Mota Amaral, para continuarmos a Açores. Estávamos em 1959 e morria no Rio de Janeiro. Tão novo. E em Copacabana. E em Copacabana. Olha quem. Já vão a ver como. Aos 61 anos. Tão É um novo Novo 61 anos. 61 ano. É mesmo? Não. 61 anos. O poeta português António Boto. António Tomás Boto nasceu em 1897 em Concavada. Epá, concavada. Então, O concavada está aí. Foneticamente Concavada. parece que é autoexplicativo. isto é o pé da Brantes, a Olha. Polícia da Alvega. De concavada ao corcovado. Eu fui ver no Google. Quase. Eu fui ver ao Google e é tão mau quanto parece. Concavada. A gaja Grande está beijinho toda para quem estiver a ouvir em concavada. Mandem. Claro, mandem Mandem, voice. mandem Sim, sim. É. o vosso. Estou aqui. Acusem-se, Mexam acusem-se. os olhos se não conseguirem expressar-se de outra maneira. Hugo! Estou a brincar, é uma aldeia linda. Concavada. A gaja está toda concavada. Assim ficou. Ainda levou alguns dias a recomposto, provavelmente também de António Tomás Boto. Estou a brincar, tudo isto é mentira. Quando ele ainda era miúdo, os pais mudaram. Era um jeito humilde, mudaram-se para Lisboa. O pai. Isto deve ser. Acho incrível, acho muito romântica esta profissão. Estava embarcado nas fragatas do Tejo, portanto, que faziam o comércio, no fundo, entre a parte navegável do Tejo para cima, não é? Traziam para Lisboa aqueles produtos que se produzem no Ribatejo. Não acham lindo? Sim, Imagina claro. estas fragatas do Tejo que iam a Vila Franca buscar crack, não sei se o Que senhor da altura. e vinha vendê-lo. Então ele cresceu em Alfama, no bairro popular de Alfama, e era um miúdo muito estranho desde miúdo. Andava, de facto, cresceu entre as ruas dos bairros populares. É engraçado, ele escreveu alguma coisa bastante sobre ele próprio, mas tudo mentira. Ou seja, os biógrafos, mas uma mentira quase megalómana, mitómana. Ele acreditava nisso, então. Não se sabe bem, mas disse que se tinha estudado em Inglaterra, tudo mentira, não é? Não se fazia, não inventou origens muito nobres para si próprio, às vezes até, se calhar, até mais humildes do que elas eram, mas faz... Eu estou a reconhecer isso de algum lado. Exatamente. Estou a reconhecer isso de algum lado. Mas muito engraçado. Yeah. Ele estudou pouco, isso sabe-se, ou seja, é engraçado, e só muito recentemente é que alguns, eu vou basear muitas das coisas que vou dizer aqui num trabalho muito recente de uma historiadora, Anna Klobuchar, sim, da Universidade de Massachusetts, que escreveu um livro muito incrível chamado Mundo Gay, de António Boto, que é uma coisa muito recente. É uma tipa que estava... Como é que ela foi dar com o António Boto lá na Universidade do Massachusetts? Como quase toda a gente vai dar no meio só académico. Hoje em dia sabe lá quem é o António Boto. Porque o Fernando Pessoa era muito amigo dele e é o tipo... O Boto era o poeta contemporâneo do Fernando Pessoa, sobre quem o Fernando Pessoa mais escreveu. Escreveu muito sobre ele e elogiou muito em fases muito complexas da sua vida, e já vamos ver que fases complexas é que eram essas, e defendia muito a sua poesia numa altura em que o António Boto foi muito atacado. E, portanto, é sempre uma nota de rodapé na biografia do Fernando Pessoa. E esta tipa, a estudar Fernando Pessoa, disse assim: quem é este António Boto? E descobriu um mundo maravilhoso deste tipo, não só na poesia, mas também na sua vida. Bom, a mãe queria que ele fosse padre, lá alguém lhe tira a cabeça da ideia da cabeça e disse assim: ele é bonito demais para ser padre. Então, ele lá foi, arranjou um trabalho, teve assim muitos trabalhos, não é? Assim muito. Ele quis ser ator, tentou ser ator, trabalhou numa livraria, e é numa livraria na Baixa, nem se sabe qual delas foi. Ele inventa que foi na Bertrama, não há registro. Amo. Adoro adoro. isso. Uma espécie de filtro aplicado à sua biografia, é um não é? bocado, sim, foi TikTok. soltando bocados. Talvez, eu acho que às vezes há pessoas que fazem isso por considerar pouco importante a sua biografia. Sim, sim. Por considerarem um pormenor, porque estão focadas noutra coisa. E atribuo um bocadinho isso, porque não há nada que nas invenções dele que o tentasse engrandecer ou diminuir. Era só umas questões diferente, só para era só encher, diferente da só para realidade. encher. Sim, bom, e é nessa livraria que ele vai conhecer os poetas, chega a conhecer o Guerra Junqueiro, ou pelo menos assim ele diz, já velhinho, claro. Bom, e
entretanto, ele começa também a escrever. Ele acaba por encontrar um emprego muito palpitante numa repartição pública. Lá, isso é com a minha colega, tem que tirar outra senha, que vai ter durante uma data de anos, e escrevia os tais poemas. Poemas que se tornaram famosos pelas piores razões em Portugal. Que é pelo escândalo, o chamado succès de scandale, é como se chama em francês, quando alguém se torna muito famoso por um escândalo. E porquê que é um escândalo? Porque ele escrevia abertamente poemas homoeróticos, ou seja, poemas dedicados a outros homens. Agora, esta tal investigadora diz e explica porquê, isto é incrível, que ele é provavelmente, na literatura ocidental e talvez mundial, o primeiro a fazer um coming out através da poesia. A E ela- sério? Sim, isto em 1920. Isso é incrível. Publica uma coisa chamada Canções. E ela explica, é assim, já se fazia poesia erótica, homoerótica, desde tempos imemoriais, mas ele escreve na primeira pessoa, quase a dizer, eu gosto de me deitar com homens, que isso é completamente original. Mas isso também facilita. Porque depois pingava mais, não é? Olha, este Era um não cartão sei de quê, visita. Talvez. sim. Mas, ou seja, para trás já havia poemas escritos sobre amor entre pessoas do mesmo género. Mas nunca- não, na exato. primeira pessoa é um verdadeiro coming out. Eles começam a aparecer, sobretudo em França, um dos casos mais emblemáticos, 10 anos depois deste livro do António Boto, que é de 1923, umas coisas chamadas Canções. O André Guide, esses tipos que fazem isso, fazem já na década de 30. E ela faz, precavendo-se alguém falar do caso do Oscar Wilde, é preciso dizer que o Oscar Wilde nunca fez um coming out na sua literatura. Verdade. E mais, ele nunca fez o próprio coming out. Há um processo judicial Que expôs. que expôs a sua sexualidade. Um processo judicial até bastante engraçado, porque é o pai de um dos namorados dele, o famoso Bosie, Lord Alfred Douglas, mandou-lhe um bilhete a dizer seu pederasta, e o Oscar Wilde processou por difamação, e é nesse processo que aquilo dá uma reviravolta, e o Oscar Wilde acaba por ser preso, porque era crime no Devo dizer que está editado, e eu até tenho isso, em tempos vendeu-se na FNAC, agora imagino que seja mais difícil, a reprodução da pastinha toda dos documentos do processo do Oscar É Wilde. incrível. O Oscar Wilde tem muita graça porque ele diz assim, pederasta ali está mal escrito. É muito É muito ótimo. giro, muito giro. Bom, como é que este livro sai cá? Este livro é feita também não se sabe em que livraria, mas foi feita uma montra com um retrato, e isso sobreviveu, do António Boto. Um retrato, hoje em dia nós olhamos para ali, é uma coisa só bonita, vagamente erótica, tem os olhos virados para cima, e percebe-se que está nu, pelo menos da cintura para cima, mas só se vê os ombros. Bom, isto há uma reação dos jornais portugueses da homofobia mais primária. Praticamente nem falam da qualidade da escrita, da poesia. Um ataque absoluto à obra dele, que não é só dele. Isto vai tudo desembocar numa escandaleira chamada a literatura de Sodoma. Nós falámos aqui a propósito da Judite Teixeira, se lembram. Vai envolvê-lo sobretudo ao António Boto e a um tipo chamado Raul Leal e à tal Judite Teixeira. Os livros deles são queimados. É uma trupe de miúdos, uma coisa chamada Liga da Ação de Estudantes de Lisboa, que fazia parte, por exemplo, um Marcial Caetano, um miúdo, mais ou menos miúdo, e que apanhou, que quase queimavam os livros, partiam as livrarias. Isto acabou esta história toda. Idade Média a acontecer Idade Média, em sim. pleno E século quase XX. ninguém, tirando o Fernando Pessoa, o José Régio também, fazendo aqui essa vénia, os outros todos caladinhos. Ninguém fala disso. O Fernando Pessoa sempre defendeu estas pessoas. Isso defendeu. O António Ferro escreve uma coisa bonita sobre o António Ferro, que ele próprio tinha visto uma das suas peças proibidas, atacadas desta maneira. Mas está guardado o jornal A Capital, coisas, a capa de uma violência a incitar à violência, tipo, apanhem esse António Boto na rua e partam-lhe as pernas. A sério? Tal e qual, sim, tal e qual. Uma coisa gravíssima. E claro, ele ainda. Isto destrói-lhe um bocado a carreira, não é? O Fernando Pessoa só dizer. Leiam a poesia dele, isto é incrível, que é um selo, não é? Acho que para todos nós precisamos de outro, será este. Bom, ele lá ainda continua, escreve uma literatura infantil, ainda consegue publicar umas coisas, entretanto acaba por ser despedido do próprio repartição pública e lê-se esta parte do processo. O Eduardo Pita, a quem mando um grande abraço se estiver a ouvir, que tem passado um problema de saúde grave e acho que está a recuperar-se, editou também há relativamente pouco tempo toda a obra completa do António Boto, com bastantes notas biográficas, e conta este processo. Ou seja, o António Boto foi despedido lá da repartição pública porque escrevia poemas e dizia poemas aparentemente a um colega de trabalho. Os poetas, Assédio artístico. eventualmente. Mas pronto, acabou por ser despedido sem direito a pensão, sem direito a ordenado, enfim.
ou seja, ainda que tivesse sido por alguma forma de assédio, não deixa de ser uma discriminação homofóbica. Claro, Com certeza. obviamente. Claro. Eu estava a brincar. Sim, e entretanto, ele resolve ir para o Brasil. Estamos nos anos 40, já uma ideia tipo lá, olha, vou conseguir viver. Ele tinha casado, entretanto, é uma nota um bocadinho, se calhar, dissonante na sua biografia. Não sei o contexto do seu casamento, é impossível que ela não soubesse a orientação sexual do marido. claro. E eu acho que foi, ele buscou uma espécie de amparo, ela vai ser a viúva dele, vivem o resto da vida, talvez um acordo entre eles, ninguém tem nada rigorosamente nada a Sim, ver- sim, a um ver com isso. consórcio, uma amizade boa. É, Sim, é sim, impossível sim. que ela não soubesse, porque não enganou Claro. com certeza a mulher. E ele lá vai, pobrezinho, fazem uma festa na casa. Despedida. Fazem para juntar dinheiro para levar. Quem é que participa? A Amália Rodrigues, enfim, Uau. incrível. Fizeram uma vaquinha. Fizeram mesmo. Aquilo deu muito pouco dinheiro, já ninguém queria saber do António Boto para nada. É o Ricardo Espírito Santo que lhe dá 40 contos, que disse bastante dinheiro Claro. para ele lá ir. O Brasil a coisa não correu melhor. Ele ainda continua sempre a escrever poesia, mas, enfim, depois também umas depressões, aquilo não correu mesmo bem e acaba. E então em Portugal completamente ignorado. Esquecido. Foi sendo esquecido, ou então como uma nota de rodapé de facto na vida do Fernando Pessoa, ou até quase, porque ele misturava essa poesia homoerótica com a veia popular, não era nada. Sim, sim, sim. Acho que algumas pessoas sabem decorar alguns poemas do António Boto. E ele acaba por morrer, parece quase to add insult to injury, de uma maneira muito brutal. Tinha ficado surdo, estava doente, ainda tinha 60 anos, não era particularmente velho. E foi atropelado de uma maneira brutal por um carro em Copacabana, um carro que fugiu, nunca se soube quem foi. Ele volta para Portugal, era o desejo dele ser enterrado em Portugal, e de facto foi. Uma vénia à Natália Correia, que faz hoje também anos que morreu, foi das poucas pessoas que foi ao enterro dele e é uma das poucas pessoas que o incluiu naquela antologia de poesia erótica em Portugal. O resto ninguém sabe quem ele é. E de facto, não se falar dele, eu estive a pensar isto, fazem 100 anos que se publicou o tal livro Canções e nós não continuamos a falar do Boto, ou não, quer dizer, nunca se ouve falar dele ou, num lugar que se calhar é o devido à sua poesia. E não é pela qualidade da escrita, como se precisávamos de outra prova, a validação do poeta maior Fernando Pessoa. Portanto, temos de perguntar quem é que ganhou. Se foi a poesia ou se foi as críticas puramente homofóbicas que lhe fizeram. O próprio parece não se importar grande coisa com isso, mesmo que aparentemente lhe tenha destruído a vida, como provam estes versos inéditos que nos partilhou o Eduardo Pita no seu livro. Pode a crítica vir com os seus tambores, seus clarins ou punhais envenenados, que eu fico, tal e qual como essas couves que há nos grandes jardins civilizados. O António Boto morreu faz hoje 64 anos. Bravo.